Nós vamos dar continuidade agora para falar sobre inovações nos negócios da saúde. Nós convidamos o Dr. Rafael Gordilho, Chief Marketing Officer da Live Healthcare Media São Paulo, e vamos recebê-lo com uma salva de palmas. Bom, boa tarde. Primeiro, muito obrigado aí pelo convite. Para mim ainda é legal vir aqui falar de algo que eu falo praticamente todo dia. O Bala já me conhece de outros carnavais, a Dani também sabe que eu adoro falar sobre esse assunto. Eu falo muito sobre a mudança do comportamento aí do ser humano, depois paciente, e como que isso impacta no mercado da saúde como um todo. A gente tem uma filosofia interna dentro da empresa muito forte. Acho que o Bala teve aí a oportunidade semana passada de conhecer essa figura lá no Vale, que é médico também. Uma curiosidade, hoje a maior fonte de receita dele é exploração de minério em asteroides, então é totalmente fora da curva. Ele criou essa faculdade e essa fundação dentro de um campo abandonado da NASA, lá no Vale do Silício. E ele diz muito isso, que a filosofia dele é criar o futuro que ele quer ver, para ele, para os filhos dele e para todo o mercado, né? E isso me levou, inclusive, a mudar toda a minha formação. Quando eu me formei médico em 2009, depois eu fui empreender, depois eu fui para o meu MBA em marketing, achei que estava ficando tudo muito quadrado e comecei a me provocar um pouco. Fiz um curso aí o ano passado na Singularity, que é esse curso que o Bala fez recentemente, e voltei semana passada de Stanford, onde a gente estava discutindo justamente como que a tecnologia está mudando o comportamento humano como um todo e como isso já está impactando em diversos setores econômicos, dentre eles saúde, né? Vamos pular já direto para a parte aqui mais interessante. Essa foto eu sempre usei. Eu faço sempre uma analogia que, antigamente, o médico, quando eu recebia um paciente no consultório, quem aqui acha que é o médico nessa imagem há 10 anos atrás? Qual dos dois? O do violão ou o que está no parapeito? Do violão. Quem que acha que era o médico há 10 anos atrás? Você não vale, Dani. Legal. Era isso mesmo. O médico ia lá, falava um monte e falava: está tudo certo, está tudo bem com o paciente ia para casa, reclamava com o vizinho, falava com um monte de gente, o paciente era o desesperado. Hoje, pelos contatos que eu tenho tido no mercado, tanto aqui quanto fora do país, inverteu muito isso. Hoje o gestor, hoje o médico, as seguradoras é quem está no parapeito e o paciente é que está tocando a viola, né? E aí o que leva muito a isso, né? A gente tem um mentor, eu e a Dani, que é o Buzarello, é um professor meu lá da SPM. Ele diz muito que uma mente expandida jamais volta ao seu estado de origem, ou o Ferreirinha, que é o ex-presidente da Louis Vuitton, fala que o paladar jamais retrocede. O que é isso? Quando você vai lá numa Apple e compra um iPhone, você não vê que você está comprando. E, de repente, você saiu de lá e gastou milhares de reais, ou você vai nos Estados Unidos e compra presente para a família inteira, e assim por diante, mas você não vê a transação. A experiência é única, e é isso que levou ela a ser a maior empresa do mundo. Netflix, mesma coisa. Você fica anos sem assistir um filme, magicamente, no final de semana, cansado. Você liga o Netflix, ele te recomenda aquele filme que fazia 10 anos que você estava a fim de assistir, nem lembrava daquele filme. Aqui, até como um detalhe, quando a gente fala de mudança de comportamento, a gente fala muito da geração millennial, esse pessoal de 25, 30 anos. Semana passada eu estava dando uma palestra no 9 de julho e, na noite anterior, eu internei meu padrasto para fazer uma cirurgia robótica no dia seguinte de manhã de um CA de próstata. Ele nem ligou para o anestesista. Brigaram dentro da sala. Por quê? Porque ele estava discutindo com o anestesista como que ele fazia para acessar o Netflix que tinha na Smart TV no quarto dele. E assim, ele tem hoje 70 anos de idade. Então, está mudando em todo mundo. O Uber, quem nunca experimentou, fica a dica experimentar. Inclusive, a gente tem um verbo agora que é uberização da saúde, uberização de setores. O ex-presidente da Microsoft, inclusive, diz que hoje você consegue medir corrupção em países pelo tempo que leva para o Uber ser implantado naquele país, porque o setor dos táxis é um dos setores mais corruptos que a gente tem dentro de uma economia, dentro de um país. O Italy, quem daqui já foi no Italy alguma vez? Seja no Brasil, seja fora. Legal, vocês precisam ir no Italy. O Italy, ano passado, foi eleita a 23ª empresa mais inovadora do mundo, na frente de GE, de Siemens, de Philips e N outras empresas que a gente vê no mercado brasileiro. Por quê? Começaram como uma padaria, viraram uma loja de temperos, dos azeites trufados do Monte do Himalaia e assim por diante, mas, por trás disso tudo, o que eles mais fazem é estudar em tempo real a experiência do usuário para ele mudar toda a parte de operações dele, para ele reduzir perda, para ele aumentar ganho, gerar a melhor entrega para esse cliente, assim por diante. E aí tem alguns outros exemplos.
Aqui eu peguei também, em 2015, o valuation das 10 maiores startups do mundo. Né? É até meio esquisito chamar o Uber de startup hoje. O valuation de 51 bilhões do Uber já aumentou para esse ano, já dá em torno de 62, 63 bilhões. Xiaomi lá na China. Quanto vocês acham que era o valuation da Petrobras exatamente nesse mesmo período, em outubro de 2015? Alguém tem uma ideia para chutar um número em dólares? 31 bi. Valia menos do que o Uber, tem toda a estrutura que a gente sabe que a Petrobras tem, com diversas plataformas, petroleiros, funcionários, corrupção e tudo isso. Trouxe para vocês também aqui, bem rapidinho, um último estudo que a Philips fez, onde hoje a gente tem 80% dos pacientes no mundo falando que essas tecnologias vestíveis, o Apple Watch, pulseirinha, chaveiro, tudo que vocês imaginarem, tem o potencial para tornar a saúde mais entregável a ele, mais cômoda a ele. Isso é um empowerment do paciente que a gente fala bastante. Isso vocês devem ter percebido no dia a dia o quanto que isso impacta nos negócios. Aí uma curiosidade, Estados Unidos já tem 71% dos prontuários todos digitais, todos eletrônicos. 70% dos pacientes no mundo acham que a telemedicina, de alguma maneira, trariam mais acesso a ele, gostariam que seus médicos atendessem eles dessa maneira. A gente sabe que aqui no Brasil isso ainda é proibido, médico-paciente, mas psicólogo-paciente já é permitido e outras áreas também. 71% deles querem que seus médicos prescrevam aplicativos para ajudá-los no tratamento das doenças. Isso também muda totalmente a estrutura de formação do médico. E aí, aqui, como um detalhe importante, mas 65% deles prestam muita atenção na parte da segurança da informação, que essa é a maior preocupação da gente. Né? Aqui eu tinha trazido um detalhe numa palestra lá na Hospitalar com vocês também, de como que estava a adoção de tecnologia em terceira idade no Brasil, que é toda a parte de doenças populacionais e assim por diante. A gente fala muito de terceira idade. Hoje a gente tem 1,3 smartphones para cada habitante no país, 154 milhões de smartphones no Brasil, e a gente tem só 66% de adoção do público de terceira idade de internet. Ou seja, não era uma realidade lá atrás, hoje a gente pode falar que quase 70% da população idosa no país tem acesso à internet. E isso tudo levou a uma nova jornada desse paciente, que antigamente sentir uma dor, vou ao hospital, vou a uma clínica, sou encaminhado a um médico, passo atendimento, vou no laboratório, que vocês conhecem melhor até do que eu. Hoje, primeiro, ele vai para o Google, 90% quase dessas pessoas vão procurar as dores que eles têm, o que ele está sentindo no Google. Depois disso, ele procura em algum site de referência, se faz sentido ou não aquele médico que ele encontrou, aquele hospital que ele encontrou. 41% vai pesquisar a opinião de outros pacientes antes de sair de casa. Quando eles saem de casa, quando eles procuram mais ainda isso, eles têm uma chance de 80% mais clicar num banner, contratar um serviço online antes dele pensar em sair. Ou seja, tem um risco muito grande dele cair numa trilha errada antes de chegar no hospital e vai chegar muito pior nas nossas estruturas. Aí essa busca toda continua. Ele vai lá, chega no consultório e 43% deles ainda está lá buscando esse hospital. Na internet ele encontra de maneira orgânica. Então, muitas vezes, ele está no caminho, ele fala, poxa, mas eu pesquisei hipertensão, me falaram que o melhor hospital era A, e estou encontrando na internet que é B. Ou seja, o hospital investindo em ferramenta de busca ainda é difícil no Brasil. Poucos hoje estão fazendo isso. E aí, quando ele chega na clínica ou dentro do hospital, você provê aquele Wi-Fi para ele fica contente que você está dando essa comodidade, e 53% desses pacientes ainda estão lá pesquisando o que eles vão perguntar para o médico, chegando no médico, muitas vezes, já até com a prescrição pronta, pedindo só o carimbo do lado. Vocês sabem que é assim. E aí você acha que foi tudo ok, tudo passou tranquilo na consulta, ele vai para casa e fala assim, legal, esse paciente o cuidado dele já está entregue e eu vou agora acompanhar. 50% deles ainda colocam a sua prescrição inteirinha na internet para ver se vai tomar ou não vai tomar aquilo que você prescreveu para ele. Isso tudo, vocês vão imaginando a quantidade de impacto que a gente tem no dia a dia. E depois disso, ainda a jornada vai continuando. Não quis trazer ela inteira, porque senão a gente vai ficar o dia inteiro debatendo isso. Né? E aí eu trouxe para vocês quem que a gente olha hoje no mercado que tem acompanhado de maneira ágil essa mudança do comportamento como um todo. Né? Essa aqui é uma empresa, nos Estados Unidos, eles estão baseados em Nova York. É uma seguradora de saúde só de Nova York, criada por um brasileiro de 30 e pouquinhos anos, engenheiro, que veio da Alemanha, e um investidor. Hoje, eles já estão faturando em torno de 10 a 11 bilhões de reais por ano.
Eles fazem consulta de telemedicina, eles fazem a uberização da saúde e levam o médico na sua casa, fazem pesquisa de preço, fazem por tipo de médico, quem que é o médico no seu raio que você pode ir, que é mais barato, mais bem recomendado, e assim por diante. Isso mudou totalmente a estrutura de Nova York em termos de saúde. E eles estão crescendo absurdamente. Hoje tem pedidos na internet para que eles possam ir para outros estados lá nos Estados Unidos. Doctors on Demand, esse já é um modelo bem antigo, mas o interessante dele, contar um pouco do modelo para quem não sabe, Doctors on Demand é telemedicina pura. Você literalmente abre ali o site, procura um clínico geral, marca uma consulta, a consulta é online, e esse clínico geral te encaminha ou não para o hospital, ele faz uma triagem ali. Claro que tem diversos aspectos discutíveis nisso tudo, mas o que está mudando? Qual que está sendo o impacto? Hoje, algumas das faculdades nos Estados Unidos de medicina colocaram na cadeira do médico, hoje, atendimento por telemedicina, gestão, que já é um pouco mais antigo, mas o atendimento por telemedicina. O que eles encontraram depois no setor americano? Que o médico não viu o filho crescendo, reclamava que a esposa estava sempre reclamando que ele nunca estava no horário em casa, e quando ele conheceu a telemedicina, ele viu a possibilidade de fazer home office, e que começou a ver os filhos crescerem. Só que aí tem todo o perigo de como atender esse paciente de maneira online. Iodine, vocês lembram aquela parte da prescrição, né, que a gente coloca aí a prescrição no Google, esses pacientes colocam a prescrição para ver se vão tomar ou não a medicação. A Iodine, basicamente, é um site onde você pesquisa o nome da droga comercial, o SAL, e ele te dá reviews sobre aquela droga. De médicos falando sobre a droga, de pacientes com as mesmas doenças bases e idade e sexo que você falando daquelas drogas, de como que foram os efeitos e assim por diante. E eles foram muito questionados no começo disso tudo, né, sobre de onde vieram esses dados, por que eles divulgam esses dados, até que o FDA se associou a eles e agora coloca os estudos do FDA junto. O New England Journal of Medicine também coloca lá e diversos outros jornais. Eles já até mudaram a cara da plataforma, mas, inclusive, ele pesquisa medicação. Ou seja, esse paciente ele nem sai mais de casa, se ele não quiser. E como que a gente vai lidar com isso hoje dentro do setor como um todo, né? A gente vê nos Estados Unidos muito os investidores procurando essas novas ferramentas de saúde. Aqui no Brasil, algumas já mudando sua tese de investimento para, inclusive, buscar ferramentas assim. Isso muda totalmente o setor. Proteus, esse aqui talvez seja mais disruptiva. Eu não sei quem de vocês conhece a Proteus. A Proteus ficou 10 anos para conseguir uma liberação da FDA para atuar no mercado americano. Conseguiram agora no começo do ano. Aliás, no final do ano passado. A Proteus nada mais é do que um check-in da medicação. Você implanta um sensor dentro do comprimido, esse sensor passa pelo PET e ele te fala se aquela droga está sendo absorvida no duodeno, se está sendo absorvida gastricamente, ou seja, ele te fala onde está a droga, monitora sinais vitais desse paciente, como que está a farmacocinética da medicação, faz controle de efeitos adversos, ou seja, revolucionou toda a maneira de pensar da indústria farmacêutica, dos hospitais, das clínicas, dos médicos, de todo mundo lá. Uma startup. Né? Então, claro, é muito mais fácil quando você tem um time menor, sem muito faturamento, só sonho, você criar alguma coisa muito diferente. Né? E aí eu trouxe para vocês aqui, para a gente fazer um quiz rapidinho, de todas essas startups aqui, das nove startups que eu trouxe. São todas elas do Brasil. Tá? Quem daqui conhece 3 delas? Levanta a mão, por favor. Você não vale, Bá. E quem te conhece também vale. 2 delas? Uma delas? Legal. Vocês teriam que conhecer praticamente todas. Vou começar pelo Minha Vida. Minha Vida, quem que conhece Minha Vida? Legal. O Minha Vida tem, em média, 20 milhões de acessos mês de pacientes no site deles. Eles hoje são o maior portal da América Latina de saúde. Maior do que Einstein, maior do que Drauzio Varela. Se a gente fala que isso é mês, a população é 200, 220 milhões, é fato a gente falar que praticamente num ano toda a população brasileira passa por lá pelo menos uma vez. Eles hoje têm Big Data por trás para monitorar hábito desses caras de leitura. Então, se o cara está lendo muita matéria sobre hipertensão ou diabetes e a idade dele não corresponde com isso, ele não olha complicações, eles assumem que essa pessoa tem o potencial de ser um cuidador e começa a recomendar outro tipo de conteúdo para ele. Ou seja, usando dado para desromper todo o mercado de conteúdo. O Jet Saúde é uma outra startup dentro da estrutura. Eles hoje talvez sejam a maior plataforma de redução de peso no país. O KPI deles é quantas toneladas eles tiraram do mundo.
Vocês entram no site, eles têm um contador lá em tempo real, é bem divertido. A Velan é uma startup hoje que a gente tem, que faz a automação de todos os touch points que tem o médico ou a instituição, o hospital, com o paciente porta para fora. Então, se há um paciente que entrou com um RN de percentil 90, com baixo peso, o pediatra já sabe que, quando ele der o diagnóstico, ele vai ter um protocolo Gold Standard que ele vai ter que recomendar para esse paciente. Mas como que ele faz hoje isso na maior parte dos lugares? Impresso ou um CD. Hoje, se você for comprar um Mac na loja da Apple, nem tem mais entrada de CD. Alguns estão inovando, eu estou colocando uma planilha num pendrive. Quase ninguém sabe usar Excel, né? Aqui acho que todo mundo sabe, mas paciente não. O que eles fazem é disparo por e-mail. Então, eles fazem toda a automação disso e te devolvem os resultados. Se aquele paciente, se aquele cuidador está abrindo ou não está os e-mails, que tipo de matéria ele está clicando, que tipo de índices ele está te devolvendo, para que ele levante flags para a instituição, falando assim, olha, esse seu grupo não está respondendo ao todo o protocolo que ele tem que seguir. É um grupo alerta aqui dentro desses seus pacientes, dentro do hospital. Memed é uma ferramenta um pouco mais para a clínica mesmo, de prescrição eletrônica. Eles usam Big Data para reduzir a quantidade de erro na prescrição, tornar a prescrição legível, integrar com sistemas de prontuário eletrônico. Estão crescendo bastante agora. O Medicine, acho que vocês também já conhecem, que já está no mercado há um pouco mais de tempo. É uma ferramenta que começou como um WhatsApp médico-paciente, vieram ao Brasil, montaram no Brasil como HIPAA compliant, até descobrirem e serem barrados no mercado porque a telemedicina é proibida. E hoje eles são uma ferramenta de comunicação interna dentro das estruturas e que também tem crescido bastante. Consulta do Bem, depois eu deixo o Bala até fazer um pitch se ele quiser, mas o Bala vocês conhecem bem, é quem está por trás aqui do Consulta do Bem. Você até me corrige se eu estiver errado, mas pelo que eu conheço, da ferramenta é um agendador de consultas a partir de R$ 58,00 para paciente. Você dá acesso à saúde, isso muda totalmente, principalmente em cidades mais satélites, não tanto em grandes centros, mas em grandes centros também. Mas quando você fala de uma cidade onde o médico aparece uma vez a cada 15 dias, você consegue já marcar com ele ou marcar numa cidade do lado, porque o médico da outra cidade está chegando lá. Então, isso muda totalmente a parte de acesso. Doutor Consulta, a gente tem falado bastante na Veja, Exame, lá no próprio Saúde Business, eles estão sempre na revista. Talvez hoje seja a maior referência que a gente tem de base de pirâmide, de consulta popular. DocWay, hoje no Brasil, acho que é o maior exemplo de uberização da saúde. Acabaram de receber um aporte de R$ 5 milhões para expandir o negócio. Basicamente, você chama um médico na sua casa. Então, se você está sentindo uma dor no peito, você procura um cardiologista ali na região e vê que cardiologista que vai na sua casa, você já sabe preço, já sabe recomendação de outros pacientes que utilizaram o serviço daquele médico e assim por diante. Por isso que a gente chama de uberização. Eu deixei o Vita por último para falar para vocês, porque hoje o Vita vai anunciar para o mercado que eles se tornaram o maior ou o segundo maior prontuário eletrônico do Brasil. Hoje eles vão transacionar 1,4 bilhões até o final do ano em transações clínicas pacientes, clínicas médico. Isso sejam clínicas dentro de hospitais, então eles têm como cliente a Cacor, agora na fusão com a Catu entra o Einstein, entra a Lutenhais, entram diversos outros hospitais que eles têm na plataforma. Então, com 13 mil pacientes, 24 mil farmácias, ou seja, crescendo praticamente exponencialmente no nosso mercado e pouca gente conhece eles, mas muda totalmente o business, né? Aqui deixei também por último, aqui também para defender um pouquinho o nosso peixe lá no Saúde Business, né? Porque a gente fala tanto de digital, de tecnologia, o quanto isso está mudando muito. O Eric Topol hoje talvez seja a maior referência no mundo de médicos conectados, médicos digitais, é um cardiologista de Nova York. Ele fala muito isso, que as barreiras precisam cair um pouco entre digital e tecnologia e saúde, porque já está caindo pelo lado do paciente, agora as empresas também precisam começar a olhar com mais carinho para isso, né? Espero, Michel, ter dado tudo certo aqui, atingindo as expectativas. Obrigado, gente. Deixo aí com vocês meu contato também.